Direto do plenário está de volta ao vivo. Já temos imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira, direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Declaro reabertos os trabalhos desta sessão plenária e, para continuidade de julgamento, apregou o recurso extraordinário 838-284, procedente de Santa Catarina, da relatoria do ministro Dias Toffoli, tendo-se nas anotações que, após o voto do ministro relator Dias Toffoli, negando provimento ao recurso extraordinário, tendo sido acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber e Carmen Lúcia, pediu vista dos autos o ministro Marco Aurélio, que está com a palavra. Presidente, tem um introito revelando o que aconteceu até aqui, mas vou ao voto. Pedir vista por entender tratar-se de questão de extrema relevância, presentes as garantias versadas no documento que, para mim, continua sendo básico da República, em favor do contribuinte, em especial as chamadas limitações ao poder de tributar. De início, destaca-se a natureza tributária da taxa de anotação de responsabilidade técnica, já pacificada por esse tribunal quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo 748445 Santa Catarina, relatou o ministro Ricardo Lewandowski. Na oportunidade, o plenário, por unanimidade, ao declarar ser a cobrança instituída nos termos da Lei 6496/77 típica taxa, afirmou estar submetida ao princípio da legalidade previsto no artigo 151 da Constituição Federal. E o texto de considerações, há pouco eu li um voto em torno do princípio da legalidade estrita, tributária, né? Prossigo, digo de um precedente, né? No julgamento do recurso também mencionado no voto anterior, do recurso ordinário em mandado de segurança 25476, digo que a segurança jurídica, né, na relação Estado-contribuinte reclama a estabilidade, somente passível de ser garantida via observância restrita do mecanismo próprio, que é a lei. Prossigo. E saliento, não se coloca em jogo que a taxa, em especial aquela voltada ao financiamento da atividade fiscalizatória estatal, é um tributo comutativo, que deve guardar necessário vínculo com o exercício do poder de polícia. O que não cabe é a previsão legal remetendo a ato infralegal a fixação de elementos da tributação, no que a Constituição Federal exige a disciplina mediante lei. Volto ao 150, inciso 1, e digo das exceções, né, já referidas também no voto anterior, né, e exceções que devem ser interpretadas de forma estrita, sem alargamento. Prossigo. Se a Constituição nada prevê acerca do tema, é porque cumpre aplicar a lei geral, isto é, a subordinação da figura tributária à legalidade estrita. Prossigo, presidente, e já vou adiante para ressaltar, partindo desse pressuposto, quando se analisa a Lei 6.994 de 82, em conjunto com a de número 6.496 de 77, fica evidente o completo silêncio quanto ao aspecto quantitativo do tributo como um todo, delegando-se ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia o estabelecimento, desde que respeitado certo teto. A matéria é idêntica à que nós acabamos de julgar. Descabe ter o aspecto quantitativo de certo tributo apenas na fixação de limite máximo. Volto a Carrasa, né, na obra mencionada, nesta assentada. Digo, entendo permanecer a inconstitucionalidade quanto à taxa de anotação de responsabilidade técnica
instituída pela Lei 6496 de 77, nos termos do decidido pelo plenário, quando do julgamento do citado recurso extraordinário da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, tendo em vista que a limitação imposta pela Lei 6994 de 82 não afasta a violação ao princípio da legalidade estrita. A taxa em questão permanece sem a definição legal do aspecto quantitativo da previsão de incidência. Não se observou, nem mesmo, eu não sei porquê, se proclama que os demais patamares do judiciário não gostam de observar as nossas decisões. Eu não sei porquê, mas que realmente não gostam, não gostam, né? Então, eu digo que não se observou sequer a sinalização categórica, uma só voz deste plenário, quanto à disciplina anterior. Se reincidiu no mesmo vício, né? Vício glosado, repito, pelo Supremo, ante o quadro de vista do voto proferido pelo relator, o ministro Dias Toffoli, para conhecer do recurso extraordinário interposto pelo contribuinte e provê-lo, concluindo pela inconstitucionalidade da exigência da taxa para expedição de anotação de responsabilidade técnica, ART, com fundamento, já agora, nessa lei, subsequente àquela situação glosada antes pelo Pleno, que é a 6994 de 82, considerada ofensa ao artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Então, o ministro relator negava provimento, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Ministro Marco Aurélio proveu o recurso. Ministro Luiz Fux. Havia um recurso que eu já tinha votado. É o mesmo tema? É o mesmo tema. Vossa Excelência poderia me indicar? Eu Neste... sei o meu papel aqui. Pois não. É o da responsabilidade dos conselhos de fiscalização. E aqui, no caso, nós estamos... Tivemos, são dois processos... Eram duas ações diretas e essas são recurso extraordinário. Neste caso, o ministro Dias Toffoli negou o provimento, tendo sido acompanhado pelos ministros Edson, que aqui é da empresa, e foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Vossa Excelência, nas ações diretas, acompanhou o relator, o ministro Edson Fachin, neste mesmo sentido. E agora o ministro Marco Aurélio diverte provendo o recurso. E eu acompanho o ministro Fachin, porque o ministro Dias Toffoli, a relatoria do ministro Dias Toffoli. Eu tenho aqui o voto da ação anterior. Pois não. Então, Vossa Excelência também nega provimento ao recurso. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, o eminente ministro Marco Aurélio mencionou um voto meu no sentido contrário à tese defendida pelo eminente relator Dias Toffoli. Portanto, eu acompanho o ministro Marco Aurélio na divergência, pedindo vênia ao relator. Vossa Excelência diverge para prover o recurso. E proclamo, então, o resultado: recurso ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator. Vencidos os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, que o provêm. E, neste caso, ministro, como este tem repercussão geral, nós teríamos Senhora presidente, eu tenho, inclusive, aqui as propostas que trago, tanto no RE, que agora se concluiu o julgamento 838284 Santa Catarina, que trata da ART, quanto nas das taxas de conselho de fiscalização. Recurso extraordinário 704-292. Eu tenho as propostas de tese. Mas eu indicaria que nós discutíssemos as teses, porque na sessão anterior foi o ministro Celso quem mais debateu sobre a questão da tese. Eu sugeriria que nós postergássemos esse debate com a presença do ministro Celso. Eu até anotei aqui os vários debates, mas a Excelência fez várias sugestões. Pois não. Então, por indicação do relator, fica adiado para a votação
da tese e, no caso do recurso extraordinário 704.292, para a análise da modulação, que também foi proposta. Eu vou me permitir, senhora presidente, para encaminhar, então, aos gabinetes duas propostas. O ministro Teori também fez sugestões, vários colegas fizeram. Eu trago duas soluções tentando contemplar um pouco as propostas dos debates para que os colegas... Penso que, uma vez definido, a tese tem que ser bem pensada. Então, daí essa sugestão, senhora presidente. Aguardar, então, a presença de todos para... Apregou, portanto, fica adiada a fixação da tese e a análise da modulação ou não dos efeitos. Para a continuidade de julgamento, com vista para o ministro Dias Toffoli, apregou a ação direta de inconstitucionalidade 4.983, procedente do Ceará, de que é relator o ministro Marco Aurélio, sendo requerente o Procurador-Geral da República, tendo-se nas anotações que, após o voto do ministro Marco Aurélio relator, julgando procedente o pedido formulado na ação, e os votos dos ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes, que o julgavam o pedido improcedente, pediu vista dos autos o ministro Roberto Barroso. Após o voto dos ministros Roberto Barroso, Rosa Weber e Celso de Mello, julgando procedente o pedido, e os votos dos ministros Teori Zavascki e Luiz Fux, julgando improcedente, pediu vista dos autos o ministro Dias Toffoli, que está com a palavra. Senhora presidente, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República, relativa à Lei nº 15.299, de 8 de janeiro de 2013, do Estado do Ceará, que regulamenta a vaquejada como prática cultural e desportiva. Após o voto do eminente relator, ministro Marco Aurélio, que julgava procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade dessa lei estadual, seguiram sua conclusão os ministros Roberto Barroso, Rosa Weber e Celso de Mello. A divergência iniciada pelo ministro Edson Fachin, no sentido da improcedência da demanda, foi acompanhada pelos ministros Gilmar Mendes, Teori Zavascki e Luiz Fux. Na sessão de 2 de junho de 2016, pedi vista dos autos para melhor apreciar a controvérsia. Embora criterioso e bem fundamentado o voto do eminente relator, após nova reflexão sobre o conteúdo dos autos, peço vênia e concluo estarem corretas as ponderações feitas pelo eminente ministro Edson Fachin, complementadas pelos demais ministros que votaram no mesmo sentido pela improcedência da ação. Conquanto não haja qualquer referência na literatura colonial dos séculos XVII e XVIII no que tange a derrubada dos animais pela cauda, como afirmado pelo historiador, antropólogo e advogado e jornalista Luiz da Câmara Cascudo, em sua importante obra A Vaquejada Nordestina e Sua Origem, sobre a origem da vaquejada nordestina, o pesquisador confirma que a vaquejada, como se conhece no Nordeste e se difundiu pelas regiões sul e centro de nosso país a partir do século XIX, deixou de ser uma técnica empregada na labuta de campo aos novilhos, barbatões, marroeiros, no contexto da criação pecuária, para se tornar uma demonstração esportiva e cultural de seu povo. Então, Câmara Cascudo registra a vaquejada como uma manifestação cultural e esportiva do povo brasileiro, em especial do povo do Nordeste do país. Da mesma forma, outros historiadores confirmam a origem do evento desportivo como manifestação cultural do vaqueiro do Nordeste, decorrente da prática da apartação nas fazendas de gado, não só no estado do Ceará, mas desde na Bahia até em Pernambuco. E cito Caio Prado Júnior, História Econômica do Brasil. No sertão baiano, a técnica da derrubada era aplicada pelos vaqueiros nas caatingas, não por esporte, mas como serviço de campo, como bem relatado pelo magnífico escritor Euclides da Cunha em sua clássica obra Os Sertões, que, ao se referir a uma de suas árduas tarefas nos idos de 1897, acabou por confirmar que o referido método estava incorporado às atividades do vaqueiro, do cavaleiro, desde o século XIX. Vide também o que afirmou Celestino Alves. E aí cito Vaqueiros e Vaquejadas, a obra de Celestino Alves. A vaquejada surge como esporte arriscado, selvagem, considerado por muitos como esporte bárbaro, ou melhor, como esporte de cabra macho. Não é um esporte de técnicos.
As maiores regras da vaquejada são sangue frio, coragem, rapidez e concentração. O mais velho ensina o mais moço. Começou a vaquejada com as apartações na terra do gado, nas fazendas. Quem nasce vaqueiro permanece vaqueiro, vem do sangue, vem do berço, disse ele. Pois bem, eu digo que a vaquejada, como expressão cultural, é oriunda da denominada Festa da Apartação. Festa da Apartação. É como demonstrou o Estado do Ceará, e como se demonstrou, o Estado do Ceará é um dos grandes, no Estado do Ceará é um dos grandes acontecimentos do calendário dos vaqueiros do Nordeste, o qual, além de manter sua tradição, tem trazido desenvolvimento social e econômico. Portanto, vejo com clareza solar que a atividade, hoje, trata-se de uma atividade esportiva e festiva, que pertence à cultura do povo nordestino deste país. Ela é secular e, portanto, entendo que há de ser preservada. Não há como negar que todas as religiões têm atribuído ao ser humano uma centralidade no mundo, com as características morais que têm sido designadas exclusivamente aos homens e mulheres, e configura o antropocentrismo, o pensamento que prevalece até hoje na maioria das religiões e das nações. Não se olvide que as religiões, assim como manifestações culturais, são frutos da sociedade do seu tempo. No que tange ao tema desta ação, é evidente que não se pode admitir a exploração dos animais. Eu estou aqui fazendo um resumo, senhora presidente, na medida em que já houve vários debates, pulando algumas partes do meu voto. No que tange ao tema desta ação, é evidente que não se pode admitir a exploração dos animais, nem o seu tratamento cruel ou execrável, como esta Corte já decidiu nos julgamentos da ação direta 1856, Rio de Janeiro, relator Celso, relativamente à briga de galos. Na AD 2514, relator Eros Grau, julgada em 29 de junho de 2005, relativamente à farra do boi. Há que se salientar haver na espécie, no entanto, elementos de distinguishing a impedir a aplicação ao caso dos precedentes a que me referi. Em primeiro lugar, saliento que na farra do boi não há técnica, não há doma e não se exige habilidade e treinamento específicos. Aqui na vaquejada existe aplicação de técnica, existe regramento e existe treinamento diferenciados, o que torna, então, aqui a atuação na vaquejada exclusiva de vaqueiros profissionais. São vaqueiros, portanto, profissionais. Não é uma farra, como no caso da farra do boi. É um esporte e um evento cultural devidamente regrado pela legislação ora impugnada. Inclusive, digo exatamente por determinação legal, a Lei 12.870 de 2013. Portanto, não há que se falar em atividade paralela ao Estado. Não se pode falar em atividade ilegítima, clandestina ou mesmo subversiva. Quanto às rinhas de galos, esses animais são postos em uma arena de combate para matar ou morrer. E como restou bem debatido naqueles autos, os animais vinham sendo submetidos a uma longa preparação tortuosa e cruel. Elementos fáticos e jurídicos de decidir que não se verificam nos presentes autos. Portanto, não posso deixar de concordar com os relevantes argumentos apresentados pelo ministro Edson Fachin, que iniciou a divergência e toma a liberdade de aqui relembrar algumas expressões que foram utilizadas por Sua Excelência. Disse o ministro Fachin: o que se entende por processo civilizatório com a devida vênia não me parece ser o apagar de manifestações que sejam esculpidas como tradição cultural. Ao contrário, numa sociedade aberta e plural, como a sociedade brasileira, a noção de cultura é uma noção construída, não é um a priori. E não há, em nosso modo de ver, razão para se proibir o evento e a competição que reproduzem e avaliam tecnicamente a atividade de captura própria de trabalho de vaqueiros e peões desenvolvida na zona rural deste grande país. Ao contrário, tal atividade constitui-se modo de criar, fazer e viver da população sertaneja. Essa também, agora digo eu, encerrando a citação, foi a posição que firmei no julgamento da ação direta 1856, quando votei no sentido de que houve determinação constitucional no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição, para que a lei ordinária fosse competente para estabelecer a proteção dos animais e sua respectiva gradação. A prática da vaquejada não estava regulamentada, era uma atividade cultural e esportiva e, como indicado no início deste voto, inclusive sob a égide da Constituição de 1988, jamais houve qualquer reprimenda por parte das instituições.
somente e exatamente quando advém a Lei 15.299 de 2013, que teve como preocupação trazer uma melhor organização à referida manifestação cultural e esportiva, trazendo dispositivos para se evitar, inclusive, formas de maus tratos aos bovinos, é que se promoveu a presente ação direta de inconstitucionalidade. Faço essa observação para reconhecer também que se trata de uma opção legislativa, uma ponderação que deve ser feita pela sociedade e por seus representantes. Tanto é que inúmeros são os legislativos estaduais e até municipais que têm escolhido se admitem ou não em seus respectivos territórios a realização dessas atividades. Por exemplo, no Distrito Federal, a Câmara Legislativa derrubou o veto ao projeto de lei que reconhecia a vaquejada como uma modalidade cultural e esportiva, sendo a Lei Distrital 5.579 de 2015, por fim, publicada. Não se trata apenas de ler a Constituição Federal com os olhos voltados para a nossa realidade. A Carta Constitucional, como afirmou o ministro Gilmar Mendes em seu voto na última sessão, relembrando as lições de Peter Heberle, que se inspirou em Martin Heidegger, é a própria cultura de um povo. Também não podemos olvidar que a ciência do direito é a ciência da vida, dos fenômenos sociais e culturais. Relembro neste ato o escrito de Gustav Radbruch, que sustentava que a cultura não é um valor puro, mas, nas suas palavras, uma mistura de humanidade e barbárie, de bom e de mau gosto, de verdade e de erro, mas sem que qualquer das suas manifestações, quer elas contrariem, quer favoreçam, quer atinjam, quer não a realização dos valores, possa ser pensada sem referência a uma ideia de valor. Certamente, a cultura não é o mesmo que a realização dos valores, mas é o conjunto dos dados que tem para nós a significação e o sentido de os pretenderem realizar. Fecho a citação. Como já salientado no voto do ministro Fachin, não há prova cabal de que os animais sejam vítimas de abusos, de crueldade ou de maus tratos. Anote-se, além disso, que a própria lei que ora se ataca faz a defesa dos animais contra tais tipos de ações violentas. Ou seja, a lei que está impugnada, ela exige respeito aos animais. Ela não institucionaliza qualquer tipo de tortura ou, pelo contrário, ela exatamente a impede. Data vênia, eu entendo que a lei, ela, ora atacada, não atenta contra nenhum dispositivo da Constituição Federal, especialmente aqueles citados como atingidos, o 225, parágrafo 1º, inciso 7º, e o 215, parágrafo 1º da Constituição da República. Por isso, pedindo vênia ao relator e aos que o acompanharam, eu voto no sentido de acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Luiz Edson Fachin. Portanto, pela improcedência da ação. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu vou pedir vênia para acompanhar o relator. Eu me reporto aos argumentos muito bem lançados por Sua Excelência e faço, até por estar fisicamente impossibilitado de aprofundar um pouco o debate, eu queria dizer que eu faço uma interpretação biocêntrica do artigo 225 da Constituição Federal, em contraposição a uma visão antropocêntrica que considera os animais como coisa, desprovidos animais de direitos. Eu me reporto, inclusive, para fazer essa interpretação, à Carta da Terra, que foi subscrita pelo Brasil, que é uma espécie de código de ética planetário semelhante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que voltado à sustentabilidade, à paz e à justiça socioeconômica, e foi idealizada pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas. E essa carta traz, dentre vários princípios, que estabelece, logo em primeiro lugar, o seguinte: reconhecer que todos os seres vivos são interligados e cada forma de vida tem valor independentemente do uso humano. Isso significa respeitar todos os seres vivos em sua completa alteridade. Com esses argumentos que eu desenvolvo no meu voto e farei juntar depois aos autos, eu acompanho, então, o ministro Marco Aurélio pedindo vênia aos excelentes votos divergentes que foram proferidos. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Também vou pedir vênia à divergência inaugurada pelo eminente ministro Edson Fachin
Este é um caso que, em grande parte, determinou muitos estudos, acho que de todos nós, porque precisamos de assistir a alguns tantos vídeos, pelo menos eu que não tenho nenhuma experiência de assistir a esse tipo de situação, até para cuidar do que seria uma atividade esportiva ou festiva, como o ministro Dias Toffoli traz agora, e já foi em outros votos aventado, mas para o que eu considerei uma agressão e sofrimento, mesmo considerando que a lei tentava preservar, a partir de desde 2003, uma situação que é uma situação de cuidar daqueles animais para que não houvesse o sofrimento, para que não houvesse nenhum tipo de judiação. Mas não foi isso que eu extraí, nem do que eu pude observar do estudo mesmo, assistindo a estes eventos, nem do que pude ler a respeito das preparações e de como se chega a isso que seriam folguedos, mas que, na verdade, são manifestações extremamente agressivas contra os animais e que nos levam a analisar a Constituição dentro, com as vênias devidas aos que pensam em sentido contrário, evidentemente, de um marco civilizatório que preserva a vida e que, com isto, tenta fazer com que a violência não ultrapasse nem chame a mais violência e é praticada efetivamente de tudo que se pode ter. Portanto, não me convence, não me vi convencida dos argumentos, no sentido de que, pela legislação, se tentou exatamente dar um maior cuidado ao treinamento e a um tratamento mais, talvez, cuidadoso com os animais, para que não se chegasse a esta situação de agressão. Não foi o que me pareceu e, portanto, neste caso, me pareceu que tem razão o Procurador-Geral ao requerer a declaração de constitucionalidade dos dispositivos impugnados, o que me leva, com todas as vênias, como eu disse, sabendo que este é um caso em que sempre haverá os que defendem, considerando mesmo o que foi posto aqui, que é uma atividade que vem de longo tempo, que se encravou grandemente na cultura do nosso povo, de parte considerável do nosso povo, mas também cultura se muda e muitas culturas foram levadas nesta condição até que houvesse um outro modo de ver a vida, e a vida aqui no sentido mais global, não apenas relativamente ao ser humano, razão pela qual, como disse, pedindo vênia aos que pensam em sentido contrário, a divergência tão bem estruturada nos seus votos, mas eu acompanho o relator para também julgar procedente o pedido e, portanto, proclamo o resultado, ação julgada procedente, nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Teoriza Vasco, Luiz Fux e Dias Toffoli. É a proclamação do resultado. Na pauta ainda, um processo que está com vista para o ministro Gilmar Mendes, que justificadamente teve de se ausentar, razão pela qual eu chamo as listas que estão em mesa da ministra Rosa Weber e do ministro Teoriza Vasco. Ministra Rosa Weber, da relatoria de Vossa Excelência, a lista 1. Trata-se, senhora presidente, de agravo regimental em embargos de declaração e ação direta de inconstitucionalidade. Eu estou a votar no sentido do manifesto descabimento de embargos de declaração no que versam matéria estranha à lide. Conheço e desprovejo. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência, não havendo, proclamo o resultado, agravo em embargo de declaração, conhecido e não provido. Agravos regimentais da lista 1, também de Vossa Excelência, ministra Rosa. Aqui, senhora presidente, trata-se de agravos regimentais em embargos de divergência
em embargos de declaração, no agravo regimental, em recurso extraordinário com agravo. E eu digo que mostram-se inespecíficos, não evidenciando dissenso de teses necessário autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados em premissas fáticas diversas da decisão embargada. Proponho conhecimento e desprovimento. Agravos regimentais aos quais se nega provimento. Indago dos senhores ministros, se alguma divergência não havendo, proclamo o resultado. Agravos não providos. A lista 2 da relatoria de Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, são embargos de declaração. Aqui proponho rejeição, senhora presidente, ausentes os pressupostos de embargabilidade. E proponho ainda a aplicação de multa. Indago dos senhores ministros, sem divergência, proclamo o resultado. Embargos rejeitados com imposição de multa nos termos do voto da relatora. E a lista número 3, ainda da relatoria de Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora presidente, aqui são embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. E eu estou assentando que a jurisprudência de ambas as turmas desta Casa evoluiu para afirmar o entendimento de que não viola os preceitos invocados, nem contraria a súmula vinculante número 4 desta Corte, a decisão que, face à lacuna normativa, fixa o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade devido a servidor municipal. Então, Vossa Excelência não conhece. Não, eu nego o provimento, presidente. Nos embargos de divergência. São embargos. São embargos. Porque a divergência está suplantada, né? Eu não então conheço não porque está conhecidos. suplantada a divergência, presidente. Pois não. Então, não havendo divergência, proclamo o resultado. Embargos de divergência não conhecidos nos termos do voto da relatora. Ministro Teori Zavascki, lista 1 de Vossa Excelência. É um agravo regimental e mandado de injunção. Eu neguei seguimento a esse mandado de injunção, aplicando a orientação firmada nos mandados de injunção 833 e 844 do plenário. Com base nisso, eu nego provimento. Indago dos senhores ministros, não havendo divergência, proclamo o resultado. Agravo ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator. Não havendo outros feitos em mesa, antes de terminar, eu indaguei dos senhores ministros e gostaria de confirmar a possibilidade de fazermos uma sessão judicial extraordinária na manhã do dia 19 porque na próxima quarta-feira, dia 12, é feriado. E como nós temos uma pauta extensa, eu indago se poderíamos confirmar uma sessão extraordinária de 9 ao meio-dia da manhã do dia 19, quarta-feira. Faríamos o intervalo para almoço e a sessão ordinária a partir de 14 horas daquele dia. Estando todos de acordo, portanto, isso será publicada devidamente e a pauta também com processos preferencialmente daqueles que nós, nas sessões anteriores, não conseguimos cumprir. Agradeço aos senhores ministros, ao vice-procurador-geral, senhores advogados presentes, senhora secretária das sessões, aos senhores servidores. Desejo a todos uma ótima tarde. Declaro encerrada a presente sessão. Por aqui fica esta edição do Direto do Plenário. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui, na TV Justiça.